E ainda tem a solução. Ele vai muito além da medicina. Os nossos jovens também fiquem com a Bíblia na mão, por gentileza. Meus amados, vamos examinar as Escrituras, a palavra de Deus. Pois é a palavra de Deus que promove a edificação para a nossa vida. É a palavra de Deus que nos dá forças para caminhar nós. É a palavra de Deus que edifica uma família, que edifica uma pessoa, que fortalece uma igreja. É a palavra de Deus que proporciona o caminho para os céus. E nós lemos aqui essa palavra de Tiago, doutor Tiago, onde ele fala de diversos assuntos. Dentre esses diversos assuntos, ele fala da dúvida. Ele disse, Tiago disse que o homem que duvida é oscilante, ele é semelhante à onda do mar. Ora está lá em cima, a onda não é assim, está na crista da onda, está na parte mais alta. Ora está lá embaixo, a onda está lá em cima, está lá embaixo. Tiago disse que a Bíblia está usando uma metáfora, né? A pessoa que duvida é semelhante à onda do mar. Ele não é estável, ele tem uma instabilidade. Ora bom, ora ruim. Os pregadores dizem que é o crente Raimundo, pé da igreja, pé do mundo, né? É uma derrota. Então as dúvidas, elas permeiam o ser humano. Dúvida faz parte da nossa vida. Às vezes nós duvidamos de muita coisa, de uma palavra de alguém. Será que essa pessoa está falando a verdade para mim? Né? Será que essa promessa que esse chefe prometeu vai realmente cumprir o que prometeu? Às vezes o próprio pastor da igreja pode prometer alguma coisa para alguém e a gente será que vai cumprir? Dúvidas. Tiago disse que em relação a Deus, o homem que duvida, o ser humano que duvida, não recebe nada. Porque ele diz que o que duvida é semelhante ao do mar. Bora está lá em cima, bora está lá embaixo. Aí ele diz assim: não pense tal homem que vai receber alguma coisa do Senhor. Então nós não podemos oscilar no que diz respeito à fé. Não podemos, mas oscilamos. E é por isso que nós ficamos sem receber muitas bênçãos da parte de Deus. Não podemos oscilar, mas oscilamos. Isso é ruim, é uma qualidade ruim. E pensando nesta palavra, analisando isso, esses pormenores, esses fatores, eu quero compartilhar com a igreja aqui, coração para coração, de olho para olho. Não é pelo Face. Como vencer as dúvidas? Com o que é que eu tenho que fazer para vencer as dúvidas que está dentro de mim? No que diz respeito a Deus, quem sabe? Até a própria vida, Deus nos direcionando aqui, a gente pode estar falando disso. O que é que eu tenho que fazer para vencer as dúvidas? Ah, a pessoa tem certeza, mas vamos com muita calma. Vamos com muita calma, com muita paciência. Porque a vida não é simplesmente conseguir
Tem alguns caminhos que precisam ser percorridos, que precisam ser observados, para a gente vencer as dúvidas que permeiam o nosso ser. E eu penso, como nós temos as Escrituras como regra de fé e prática, as Escrituras é o manual para que o crente possa vencer as dúvidas que vão estar no dia a dia na sua vida. Não é que não vai ter mais, vai continuar tendo, mas ele vai ter subsídio para que, quando essas dúvidas venham a aparecer, ele possa superá-las e superá-las todas. Então nós vamos dar uma percorrida aqui dentro das Escrituras para nós analisarmos como é que nós podemos fazer para vencermos as dúvidas que vão surgir na nossa vida. Eu vou pedir para João Levi, com a Bíblia na mão, Mateus, leia para mim, 14:31. São Mateus 14:31. O irmão também está projetando aqui no telão. Então os irmãos acompanham as Escrituras e no telão. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-se e disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Bom, veja, é uma referência ao apóstolo Pedro. Pedro, um dos discípulos de Jesus, estava no mar da Galileia junto com os apóstolos. E Jesus tinha ficado do outro lado do mar. E numa determinada hora da noite, o Senhor se dirigiu para os discípulos que já navegavam, já estavam no barco há algum tempo. E quando eles viram aquele homem caminhando sobre as águas do mar, não é coisa natural. Se você tiver uma embarcação e daqui a pouco, à noite escura ainda, você vê um homem caminhando sobre as águas do mar, aquilo é natural. O homem caminha sobre a água do mar e vai afundar, mas Jesus vem caminhando. E aí os discípulos se apavoraram, gritaram: olha, irmãos, eu estou falando de homens que andavam com Jesus. É um fantasma. Olha, a crendice que já existia na época. É um fantasma. Você crendice. Então veja que os próprios discípulos acreditavam em crendice. E se apavoraram e começaram a gritar. Mas Jesus disse: olha, vocês, se acalmem, não tenham medo. Sou eu. O apóstolo Pedro, que era um dos mais amigados, grita de cá: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda então eu ir ter com o Senhor aí, que o Senhor está caminhando também sobre as águas do mar. Jesus grita para Pedro: então vem. Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas.
Jesus estende a mão, e quando Jesus estende a mão, Pedro mais depressa pega na mão do Senhor. Jesus estende a mão e Pedro pega imediatamente na mão do Senhor. Como que eu posso vencer a dúvida? Pedro ia afundar no mar, irmãos. Se ele não pega na mão de Jesus, já era, ele desce. Quem está com dúvidas e os problemas estão querendo engolir a pessoa, superar a pessoa para obter a vitória, tem que pegar na mão de Jesus. É andar de mão dada com Jesus. Quem andar de mão dada com Jesus vai caminhar sobre o mar. O mar pode até cair, mas a pessoa, no sentido figurado, ele vai caminhar sobre os problemas, sobre as dificuldades. Mas segura mesmo nas mãos de Jesus. É como diz o hino 33, com tua mão, Senhor, segura-me a minha. Mas para eu segurar a minha, eu tenho que segurar a mão dele primeiro. E quando nós soltamos a mão do Senhor, aí, irmãos, o mar nos engole. O mar vai nos estragar. Nós não podemos deixar o mar estragar. Nós temos que pegar na mão do Senhor. Veja, o apóstolo Pedro, ele ia andar sobre o mar da Galileia. Ele ia andar, ia descer, ia morrer. Mas ele pediu socorro. E Jesus estendeu a mão. E quando Jesus estendeu a mão, ele disse: essa é a minha válvula de escape. Vou pegar na mão do Senhor. Quer ter vitória, meu irmão? Segura na mão de Jesus. Segurando na mão de Jesus, você, eu, nós vamos obter vitórias para Jesus. Primeiro, pegar e segurar nas mãos de Jesus. É o primeiro passo para vencer a dúvida. Segundo, nome maior, leia para mim aí, São Mateus 17, 17. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui. Então é um menino possuído por espírito imundo, que ninguém conseguia resolver o problema dele. Ninguém. Aquele pai apavorado, angustiado, buscava socorro no mundo quando é pessoa, mas ninguém solucionava aquele problema. Recorre aos discípulos, aos apóstolos de Cristo, e os apóstolos também não conseguem. Eles também não conseguiram expulsar aquele espírito mau e curar aquele menino. Como que ia solucionar esse problema? Recorreram ao Senhor, recorreram a Jesus. Jesus dava uma lição aí que tinha duas coisas que estavam impedindo aqueles homens realizar a operação. Ele disse: ó geração incrédula e perversa. Não estava falando com discípulo, ele estava falando com pessoas que estavam próximas a ele. Ele estava falando com um crente que ele creu, uma acreditava. Olha que coisa, eles foram incapazes de curar por causa da incredulidade. Quem quer vencer as dúvidas, meu amado, tem que expulsar a incredulidade para bem longe. Não pode deixar a incredulidade fazer parte da nossa vida. Quer vencer as
tem pessoas que são perversas. Você não seja perversas. Nós não sejamos perversas, porque nós somos servos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Juvenil, São Marcos 4:40. Aí ele perguntou: por que é que vocês são assim, tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Olha, meu amado, nesse caso aí, uma grande tempestade se levantou no mar da Galileia e os discípulos estavam em barco, em outro caso, navegando no mar da Galileia. Aquela tempestade era tão tremenda que o barco ia afundar. Tira a água,
Aqui, ó. Ele diz: como vocês não a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Muito bem. Algumas traduções bíblicas dizem honestos. O honesto é o ignorante. Não é? Algumas traduções estão dizendo honestos, de entendimento. O honesto é o ignorante. Dois discípulos no caminho de Emaús, que é a vila que ficava próxima de Jerusalém, caminhavam conquistados por causa da morte de Cristo. Isso era no domingo. Eles caminhavam para essa aldeia chamada Emaús e conversavam, olha, um conversando com o outro. Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus, e nós pensamos que ele era o Messias e que ele ia redimir Israel, e ele morreu. Faz 3 dias que ele morreu. Tem até uns testemunhos aí de mulher que viram visões de anjo, mas isso é conversa de mulher, não deve se dar muito crédito, não. Eles diziam isso. Chega um terceiro homem e começa a conversar com eles, e eles nem conhecem quem é esse homem. E esse homem diz para eles: olha, o que é que vocês estão conversando? Eles repreendem esse homem. Você não ouviu falar do que aconteceu ali? Na sexta-feira, Jesus de Nazaré, varão aprovado por
de frente, Guilherme, dá para mim ler? Leia para mim, Gênesis 15, verso 8. Gênesis 15, verso 8. Eu quero concluir essa palavra, irmão, está muito nesse dia. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que enxergá-la? Estava com dúvida. Como é que eu vou saber? É Abraão dizendo: Ô Senhor Jeová, como é que eu vou saber que eu vou entrar? Estava com dúvida. Deus disse para Abraão: olha, Abraão, tu e a tua semente vai herdar essa terra de Canaã. Vou dar para vocês. Deus disse: Senhor, Abraão disse para Deus: mas como é que eu vou saber que eu vou herdar essa terra de Canaã? Tem como saber? Deus respondeu: Abraão, prepara um sacrifício, não coloca fogo, prepara animais. Naquela época, no passado, os homens, para conversar com Deus e falar com Deus, eles ofereciam sacrifício e sacrifício de sangue. O sangue proporciona uma ligação do espiritual com o carnal, do humano com o divino. Abria um meio de comunicação. E Abraão oferece esse sacrifício e deixa lá animais, fogo, e ele não coloca fogo, prepara o altar, mas ele não queima. Ele estava com dúvida e ele queria uma resposta. Ele ofereceu esse sacrifício de manhã. De manhã cedo, ele preparou o altar, matou os animais, os pombos, deixou tudo lá. A obrigação era colocar fogo, não colocou. Deus tem que responder isso aqui. Eu estou com dúvida que eu vou herdar realmente essa terra. E Deus não falou comigo para me ter certeza. Então eu vou ficar aqui esperando. E Abraão ficou esperando de manhã, e deu 9 horas, e deu 10 horas, e deu meio-dia e nada. Quando começou a tarde chegar, a escritura disse que os animais começaram a querer comer aquele sacrifício, porque o sangue começa a beber. Então vinham os animais, mas Abraão botava eles para correr. A escritura diz que Abraão se enxotava, esperou, e deu 3 da tarde, 4 da tarde, Deus não respondia, e veio a noite, 6 horas, nada de resposta. Abraão cansado, pegou os animais, estava lá, esperando. Quando a noite chegou, a escritura diz que o fogo começou a percorrer aquelas partes daquele sacrifício. Abraão não desanimou, ele precisava de uma resposta. Ele estava com dúvida, ele queria que Deus falasse com ele. O que é que eu aprendo? Para vencer a dúvida, eu tenho que ter um contato pessoal com Deus. E para ter esse contato pessoal com Deus, meu amado, eu tenho que saber orar, eu tenho que saber falar, eu tenho que saber buscar. Domingo, na instrução para o batismo, eu dizia para os novos convertidos que quem quer buscar Deus, a escritura diz que o melhor horário é de madrugada, porque é menor. Está com problema, meu filho, está com dificuldade, quer uma resposta de Deus? Levanta 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, coloca o joelho no chão e começa a falar com Deus. Se Deus não respondeu, tem que ser crente, porque Ele nunca deixou de responder. A pessoa que busca Ele de madrugada, a escritura diz: aqueles que de madrugada me buscam me acharão. Abraão não desanimou. Assim como Abraão não desanimou, você que está aqui nessa noite, nós que estamos aqui, não vamos desanimar. Vamos buscar um contato pessoal com Deus, manter a nossa fé, e nós vamos cantar o hino da glória. Abraão venceu a dúvida pelo contato pessoal que ele teve com Deus. Como que eu vou vencer as dúvidas? Pega na mão de Jesus, segura, não solta não, expulsa a incredulidade e a perversidade, porque o ser humano é perverso. Eu não diga isso. Nós podemos ter atos de perversidade sim. A primeira coisa, quando alguém pisa no nosso pé, nós temos que pisar no pé dele também. Isso é coisa de ser humano. Expulsa isso da tua vida. Expulsou, tá certo? Mantenha